Dia 15. Veja e divulgue. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Lucas, capítulo 2, versos 15 a 17. Ao longo do seu evangelho, Lucas deixa claro que, embora as pessoas possam esperar que Deus esteja mais interessado naqueles que têm status, poder ou riqueza, a realidade é muito diferente. Repetidamente, Deus vai atrás dos menores, dos últimos e dos excluídos. Ele trabalha de maneiras e por meio de vidas que muitas vezes nos surpreendem. Os pastores, em Lucas capítulo 2, se encaixam perfeitamente nesse caso. Não deveríamos romantizar o pastoreio. Tratava-se de uma função difícil e isolada. Não era uma vocação muito requisitada. Naquela primeira noite de Natal, esses pastores estavam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, conforme Lucas 2:8. Mas isso não durou. Um anjo apareceu a eles para dar boas novas de grande alegria sobre o nascimento do tão esperado Messias, explicando que eles o encontrariam deitado em uma manjedoura, conforme o nosso texto. O Criador do universo, numa manjedoura? Como os pastores puderam acreditar no que ouviram? Vamos e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles perceberam que tinham vivenciado uma visitação divina, uma mensagem vinda do trono do céu, e prosseguiram com base nisso. E, claro, eles descobriram que o cenário era exatamente como o anjo havia dito. Esses pastores foram procurar aquele que tinha vindo procurá-los. Eles foram encontrar a morada daquele que havia vindo do céu para habitar com pessoas como eles. Jesus, meu Salvador, chegou em Belém, nascido em uma manjedoura para tristeza e vergonha. Oh, foi maravilhoso, bendito seja o seu nome, procurando por mim, conforme uma música. Somente os olhos da fé podem crer que um anúncio angelical foi mais que um sonho. Podem decidir e procurar o Messias em uma manjedoura naquela noite, ou podem ler essa história do Evangelho e saber que ela é verdadeira. Por natureza, nossa resposta é dizer: não há chance de que a criança que estava naquela manjedoura seja Deus. Não há a mínima chance de que o homem que estava naquela cruz no meio seja o Salvador do mundo. Somente pela graça e pela fé, os sinais que Deus nos revela em sua palavra e em seu mundo nos introduzirão à curiosidade e à investigação. E finalmente, pelo poder de seu Espírito Santo, à verdadeira crença e ao dom da salvação. Então, se você não crê, ajoelhe-se antes de dormir essa noite e agradeça a Deus por Ele ter aberto seus olhos cegos, amolecido seu coração duro e incluído você na companhia daqueles com quem Ele se agrada. No primeiro Natal, Deus tomou maravilhosamente a iniciativa em graça e os pastores responderam com fé. Eles creram na mensagem angelical e começaram a procurar ansiosamente a manjedoura. Priorizando sua busca acima de seu sustento e de tudo o que conheciam, eles imediatamente procuraram ver por si mesmo o Redentor do mundo. Observe, porém, que a fidelidade deles não parou, nem pôde parar, quando viram Jesus deitado na manjedoura, exatamente como os anjos haviam prometido. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, conforme Lucas 2,17. Em outras palavras, eles declararam os fatos que envolviam o que Deus havia revelado e o que eles estavam testemunhando. Não sabemos exatamente o que os pastores disseram aos outros, mas está claro que eles não resistiram em compartilhar o que Deus havia revelado. Não sabemos a quem eles contaram, mas sabemos que aqueles que ouviram ficaram maravilhados, conforme o verso 18 de Lucas 2. Que ilustração maravilhosa de como devemos responder à mensagem de Deus. A verdadeira fé não nos permite guardar para nós mesmos o desfrute da glória e da revelação de Deus. A declaração dos pastores se encaixa perfeitamente com a mensagem de todo o Evangelho de Lucas.
A salvação para o mundo inteiro é encontrada somente em Jesus Cristo. Essa boa notícia chegou de uma forma improvável a um grupo improvável de pessoas em um cenário improvável. No entanto, mais de 2000 anos depois, esta mensagem ainda traz alegria, celebração e transformação às pessoas em todo o mundo. Como nosso Deus é maravilhoso! Na igreja da Natividade em Belém, é impossível simplesmente entrar. A porta é muito baixa. Se você quiser entrar no local que representa o nascimento do Senhor Jesus, só há uma maneira de entrar: abaixar-se, curvar-se e ajoelhar-se. Esta é uma bela imagem de como é ir até Jesus e compartilhar sobre ele. Isso nos move a perguntar: estou preparado para me humilhar diante de Cristo? Estou disposto, como aqueles pastores, a abrir mão de minhas suposições e planos anteriores para conhecer, seguir e proclamar esse Redentor? Afinal, o que impede um homem ou uma mulher de responder às notícias do Evangelho como os pastores fizeram? Uma palavra: orgulho. O orgulho teria mantido os pastores nos campos, de posse do anúncio angelical, mas não de um relacionamento com Cristo. O orgulho nos impedirá de ir até Cristo de joelhos. O orgulho nos fará temer a zombaria ou a rejeição e nos impedirá de compartilhar Cristo com aqueles ao nosso redor. O Natal ganha vida com os humildes. Sejamos aqueles que se curvam, cujos corações assumem uma postura de prostração diante da glória de Deus e de adoração àquele que primeiro se humilhou ao vir até nós como um rei menino. E então sejamos aqueles que vão contar onde Deus nos colocou e onde Ele dirige os nossos passos. Para a reflexão: para quem você vai pregar o Evangelho entre hoje e o dia de Natal? Quais questões de orgulho podem impedi-lo de fazer isso e como você a superará? Fica o desafio. Deus abençoe em Cristo Jesus.